Alô meus amigos, alô minhas amigas, boa tarde. Esse é mais um boletim informativo aqui do canal Mundo Virtual. Se por acaso você ainda não se inscreveu, inscreva-se e vá ativando o sininho das notificações. Para quem não sabe, né, o mandato do Dias Toffoli na presidência do STF está, né, se esvaindo, está se acabando, né? Vai entrar o Luiz Fux. E ele está propondo, né, um prazo maior para entrada em vigor de juiz de garantia, né, que foi colocado no pacote anticrime lá do Moro. Lembrando que o próprio ministro da Justiça, o Sérgio Moro, é contrário, né? Por quê? Porque nas pequenas cidades só tem um juiz. Como vai fazer para ter o juiz de garantia? Talvez vai aumentar o gasto com a justiça no decorrer dos anos, né? Olha, o presidente do STF, o Dias Toffoli, deve propor um prazo maior para a entrada em vigor da figura do juiz de garantia. Segundo interlocutores de Toffoli, que disseram ao blog, né, o blog aqui do Valdo Cruz, lá no portal do G1, né, por exemplo, aumentar de 1 para 6 meses o prazo para começar a vigorar a existência do juiz de garantia. Pela lei aprovada no ano passado, o prazo é de 30 dias e começaria a valer, ou seja, já no dia 23 de janeiro desse mês já teria que estar valendo. Mas e a pergunta e em pequenas cidades onde só tem um juiz, como ia ter que deslocar um juiz de grande centro para as cidades interioranas? O que vai acontecer de fato é uma verdadeira incógnita, né? Ninguém sabe como vai funcionar o tal juiz de garantia. Dias Toffoli avalia ser factível implementar no país o juiz de garantias, mas acredita, de acordo com interlocutores, né, que o prazo fixado pela legislação para sua entrada em vigor é muito curto e não daria tempo suficiente para o judiciário se organizar e se estruturar em todo o país. Pela lei, o juiz de garantia passará a ser o responsável por acompanhar a investigação e autorizar medidas como prisões preventivas ou temporárias, quebra de sigilo bancário e fiscal, bloqueio de bens e operações de buscas e apreensões. Depois de apresentada uma denúncia, outro magistrado assumirá o processo e dará a sentença. Ou seja, literalmente 2 juízes irão trabalhar no mesmo caso, né? Essa nova figura na estrutura do judiciário foi aprovado no pacote anticrime, votado pelo Congresso Nacional, e talvez uma das maiores derrotas do Sérgio Moro, né, que foi a inclusão do juiz de garantia. Foi aprovado ainda no ano passado. Olha, inclusive o ministro da Justiça, o Sérgio Moro, recomendou ao presidente Jair Bolsonaro que vetasse a proposta, mas não foi acatado. Bolsonaro sancionou a criação do juiz de garantias e justificou dizendo que não podia ficar dizendo não sempre para o parlamento. Lembrando que o próprio Bolsonaro falou esses dias, né, que quem critica ele por ele ter sancionado, né, o juiz de garantia, na verdade nem sabe o que é o tal de juiz de garantia, critica sem saber, né? Inclusive, pelo entendimento, gente, é para que não haja abuso judicial, ou seja, que uma pessoa seja condenada, de repente preso, sem ter todas as suas garantias legais respeitadas. Mas eu ainda tenho minhas dúvidas quanto ao tal de juiz de garantia, né? Na minha concepção, ele vai servir para, digamos, um juiz condena, o outro vai lá e tira a condenação e por aí vai. Mas vamos aguardar se de fato vai funcionar, né? Nessa sexta-feira, né, o presidente do STF vai participar, ou seja, no dia de amanhã, de uma reunião no Conselho Nacional da Justiça, o CNJ, com um grupo de trabalho criado para avaliar a implementação da nova figura do judiciário. Deve ser uma primeira reunião para o levantamento de dados e ideias sobre como implementar o juiz de garantia no país. Só para você ter uma ideia, gente, a CBN trouxe em primeira mão semana passada que o presidente, ele chegou, né, ele é um entusiasta do juiz de garantia, o presidente da República, o Jair Bolsonaro. Por quê? Porque o filho dele está, digamos assim, sofrendo um processo judicial no Rio de Janeiro. E o que aconteceria? Segundo o presidente, o filho dele, o Flávio Bolsonaro, está sofrendo uma perseguição judicial. E aí, com um juiz de garantia, provavelmente essa perseguição deixaria de existir. A mesma situação aconteceu com o Lula, né? Ele alegou que
teve perseguição judicial na execução do seu processo em Curitiba, né, que o Moro o perseguiu. Se já existisse o juiz de garantia, provavelmente o Lula talvez nem teria sido condenado, né? Provavelmente, né, gente? Porque pode acontecer dos dois juízes, ou seja, o juiz do processo e o juiz de garantia, ambos concordar com tudo que está ali na papelada e o cara ser condenado, né? Ou então o juiz de garantia discordar plenamente do que está no auto do processo. Enfim, aí o presidente queria já, gente, eu fiquei sabendo que ele queria que entrasse o mais rápido possível para dar uma espécie de um pontapé no rabo do juiz, né? Perdão pela palavra, gente, desculpa aí o magistrado se acabar vendo o vídeo, mas ele queria de fato que um outro juiz entrasse no caso do seu filho, né, o Flávio Bolsonaro. Isso já saiu na CBN na semana passada. Mas enfim, vale a pena nós acompanharmos de perto, né? Uns falam, vai acabar com a justiça no Brasil, de agora em diante não tem justiça. Agora, a minha opinião vamos analisar pelo menos um ano, dois, para nós ver se de fato o tal de juiz da garantia vai funcionar ou não, se vai ser, como que vai se fazer nas pequenas cidades, por exemplo aqui em Manoel Ribas, né, uma cidade aqui do centro do Paraná. Chega juiz, vai juiz, chega juiz, vai juiz. Hora que você pensa de conhecer o novo juiz, já é outro. Aquele já foi embora, ou seja, nem para juiz. Imagina ter que ter dois juízes aqui nessa cidade. Aí eu me pergunto como é que o STF, como é que o STJ vai resolver essa situação. É bastante complexo, né? Mas enfim, vou ficando por aqui e pergunto para você, o que você acha do tal juiz de garantia?